eu só posso dizer uma coisa para vocês. Toda vez que alguém, em nome de Deus, em nome de crenças, em nome de fundamentalismos, se apropria dos eventos bíblicos que eram provocados pelo Senhor, as guerras do Senhor, toda vez que alguém se apropria disso, sem o Senhor estar presente, o que sobra é isso, é nazismo, é fascismo, é loucura, é fundamentalismo. Porque essa é a diferença entre a guerra do Senhor, né, o Senhor da guerra, o Deus ser conhecido por Israel como o homem de guerra, como diz uma canção, homem de guerra é Jeová. Essa é a diferença entre o Senhor de guerra e o Senhor da guerra. Porque o Senhor de guerra é o Deus criador condescendendo com as imbecilidades, as cegueiras, as necessidades humanas de sobrevivência. E entre essas necessidades está o conflito, aquilo que a Bíblia vai chamar de obras da carne, que são as invejas, os ódios, as contendas, os ciúmes, as iras, junto com as outras coisas que a gente faz, as nações, os povos passaram a se tratarem em função da guerra. E é nesse contexto, ainda antes do derramamento do Espírito Santo, que Israel se encontrava. Então, Jeová, o homem de guerra, ele, em meio a essa imbecilidade humana, faz as suas operações de salvação. Já o Senhor da guerra, geralmente norte-americano, contra os povos do mundo, ele, aqui ó, o Jeová da guerra, o Senhor da guerra aqui na palavra, ele guerreia. Desde o começo ele dizia para Israel, o Senhor pelejará por vocês e vocês vão se calar. A guerra é minha, eu é quem vou fazer, porque em eu fazendo a guerra eu estou salvando, vocês não estão nem sabendo, nem entendendo nada. Esse é o Senhor de guerra. Né? Agora, o Senhor da guerra, seres humanos, como diria a música do Renato Russo, o Senhor da guerra não gosta de crianças, o Senhor da guerra vai selecionar jovens para que lutem no lugar dele. Aqui não, aqui é o Senhor quem luta, aí fica os homens querendo comprovar seus machismos, querendo alguma coisinha, pegando cabeça de líderes, aquela coisa toda, que era assim que as coisas funcionavam. Mas o fato de Deus condescender com a nossa condição humana está longe, mas muito longe de significar que ele se alimenta de guerras, que ele precisa crescer em guerras. Essa é a diferença. Se você não tolera nem conversar com o Antigo Testamento por causa dos seus preconceitos de origem ética, você precisa compreender as operações de salvação e ela se faz presente aqui. E aqui nós chegamos precisamente no capítulo 7 do livro dos Juízes, que é o dia D da vida de Gideão, quando ele vai selecionar ali os seus 300 homens para enfrentar os midianitas e amalequitas. Aliás, é até dessa passagem que veio no Brasil um grupo chefiado pela Sarah Winter, eles falam que ela é uma ativista, não é ativista, ela é fascista mesmo, que se apropriou dessa simbologia dos 300 homens com as tochas, porque aqui no caso os 300 homens eles foram treinados para conduzirem cântaros vazios com tochas dentro, né? Aí na hora do evento, eles quebraram esses cântaros e foram marchando com a tocha, dizendo, pelo Senhor, por Gideão. Vamos chegar lá. Mas eu só queria te mostrar que essa é a diferença, porque quando uma fascistinha como a Sarah Winter, que é protegida pelos crentes, mas tem uma boca podre, uma alma podre, eu não estou aqui sendo moralista, eu acho que o palavrão, no seu momento certo, no seu lugar certo, ele tem o seu significado, né? Até porque o palavrão está mostrando a sua indignidade e às vezes você está dizendo alguma coisa que tem um fundamento. Jesus diria, né, não foram traduzidos, mas ele falou assim, olha, o que entra pela boca, não contamina o homem porque entra pela boca e sai por lugares escusos. Né? A gente poderia interpretar isso como um palavrão, querendo dizer que vocês estão muito preocupados com o que entra pela boca e sai por lugares escusos, mas esse palavrão nesse contexto não tem nada de imoral aí. Agora, você tem uma boca porca, como a daquela reunião fatídica do dia 22, onde do presidente ao ministro mais omíciozinho, tantos palavrões, vou deixar para você o link, onde eu vou falar sobre as profecias e sobre o que essas profecias carregam de verdade acerca deste governo brasileiro. Estou falando deste governo por quê? Porque é
dessa façanha ou dessa farsa de palavrões e que emerge a Sarah Winter, que tem uma boca podre. E aí ela lidera lá os 300 do Brasil, que é um povo que, misturando fundamentalismo com boca porca, com mentes endemoniadas e defesas de bolsonarismos, eles se reuniram com 300 pessoas, na verdade não passavam de 20, com tochas, e aí quando a guerra não é do Senhor, a estética é toda o quê? Nazi-fascista. Aí você tem lá aquele movimento parecendo com a Ku Klux Klan, eles marchando contra o Supremo Tribunal Federal. Falam tanto de respeito às autoridades, mas zombando de autoridades superiores. Ou seja, resumindo, esses 300 da Sarah Winter não tem nada a ver com os 300 de Gideão, porque graças a Deus, na prática, aquilo não passou nem de 20. Agora aqui não. Aqui nós temos 3 movimentos que eu vou deixar para vocês. Está em todo o capítulo 7, que tem 25 versículos, mas 25 versículos longos, valem por 50. Nós temos aqui 3 coisinhas que eu queria ver com vocês antes da gente ir para o nosso final, que o nosso final é que é mais interessante hoje, mas antes de chegar lá, nós temos aqui, Deus chega para Gideão e fala assim, olha, chama todo mundo. E aí Deus achou que tinha muita gente, né, tinha uma multidão, e ele fala assim, olha, a primeira prova vai ser, você vai apregoar ao pessoal, aos ouvidos do povo, quem for tímido e covarde, volte, ou tímido e medroso, que seriam as melhores expressões. A gente pega esses textos bíblicos e já começa a moralizá-lo, né? Mas o que a gente precisa entender, isso está no versículo 7, né? Apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte. Retire-se da região montanhosa, né? E aí voltaram 22 mil. O que eu queria que você compreendesse é que não é errado ser tímido e medroso. Só não era adequado para aquela situação, né? Errado é você ser omisso e covarde. Olha para você ver. Os caras estavam lá, eles viram o Espírito Santo do Senhor em Gideão e foram lá. Então eles não eram omissos e nem covardes, porque eles foram. É para agir? Vamos agir. E aqui eu quero trazer uma palavra de carinho a você que se sente tímido e se sente medroso. As pessoas têm suas personalidades, as pessoas têm seus temperamentos, as pessoas têm suas características. E aos tímidos e medrosos eu digo no dia a dia, fale chorando, mas fale. Vá tremendo, mas vá. Vá com medo, mas vá. Né? Agora, aqui não, nessa situação que Deus queria dizer para o povo que era Ele quem estava guerreando, Ele falou assim, olha, quem for tímido e medroso não precisa se preocupar mais, pode voltar. Porque o tímido e medroso que voltou, sobretudo, não era nem omisso e nem covarde. Né? Omisso é aquela pessoa que não vai. E o covarde é aquela pessoa que abusa da situação. E aqui não. Aqui eles foram com medo, com timidez, mas foram. Só que nessa situação não era adequado. Então não há nenhum julgamento aqui contra o ser tímido e contra o ser medroso. E quem fala para vocês é uma pessoa profundamente tímida. Né? Não parece, eu estou aqui em situação de gravação, estou pregando o evangelho, eu viro um falador. Mas no dia a dia eu sou quieto, caladinho na minha, tem pouco assunto, não sou um cara de muitos amigos, porque eu sou tímido e por vezes sou medroso, embora nem sempre eu seja escandaloso em relação aos meus medos. Aparentemente eu estou sentindo nada, eu estou na minha, morrendo de medo. Só que nessa situação específica, é isso que a gente não pode generalizar, os tímidos e medrosos precisaram voltar. Mas não é nenhum julgamento acerca da pessoa deles. Na verdade, é apenas Deus assinando embaixo, dizendo, eu vou mostrar para vocês que aquele que anda comigo vai entender que a guerra é minha. Eu não fiz vocês para serem beligerantes. Né? E uma coisa que você precisa compreender, no caso aqui dos midianitas, né? Que Deus ele se revela para Gideão de tudo quanto é forma, sabe por quê? Nessa situação específica? Porque aqui não se tratava necessariamente de cananeus que contaminaram os israelitas. Tratava-se de gente de fora, gente má, gente cruel, gente perversa, que esperava o povo de Israel semear e colher para chegar lá e levar tudo. Eles fizeram isso por muitos anos. Segunda coisa que a gente vai ver no versículo 5 é que depois que volta 22 mil, o Gideão já ficou meio... Aí Deus fala assim, agora leva a galera para poder beber água. E aí você vai selecionar.
Quem beber água como um cachorro, né? Lamber na mão, aparta. E Deus não contou para ele que essas pessoas seriam 300, né? 300 pessoas que deram uma de cão, de doidão, de piradão. Separa esses aí, esses são sem noção, eu preciso do sem noção. Aqui também tem que ficar claro para você que isso não é um padrão. Aí a gente fica pensando assim, olha, Deus gosta dos doidão, Deus gosta do sem noção. Deus tem muita gente doidona trabalhando para Ele, como Deus tem muita gente correta, como Deus tem muita gente cerimoniosa trabalhando para Ele. Deus tem de tudo, Deus ama seres humanos, com suas loucuras. É só você ver Jesus e os seus discípulos, os que ficaram famosos, porque Ele tinha muitos outros que não apareceram. Mas você tinha desde o Pedro que falava antes de pensar, até o João o amado, tão amado que nem quis mais se casar, esperando a volta do seu amado, num sentimento homofílico por Jesus de Nazaré. E aqui estou falando de amor por iguais, aqui não estou falando de sexualidade, de desejo sexual, estou falando de que o João ele tinha um afeto tão grande por Jesus que ele se tornou o discípulo amado, né? Porque Deus tem personalidades, Deus abraça os seres humanos como eles são, porque Ele nos fez, Ele conhece a nossa estrutura. Então a gente não pode ficar normalizando isso. Não, eu vou ser doidão porque Deus gosta dos doidão. Tem gente que fica com essa sensação, né? Aqui não, aqui os doidões lamberam a água com a mão porque era necessário para essa estratégia. E aí, repito, Deus ele vai sempre confrontar as normalidades humanas, mas isso não quer dizer que ele institui o anormal, o louco, o sem noção. Ele só vai sendo Deus se revelando a você, né? Então, por fim, o que a gente não consegue compreender é que versículo 14, quando Deus fala assim para o Gideão, ó, quer mais alguma coisa? Tem mais uma última coisa. Vai lá no acampamento dos midianitas que eu vou te dar uma surpresa. Ele vai lá e vê os caras contando o sonho um para o outro. E olha só o conteúdo desse sonho. Eles falam que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, né? O que significa isso? Que há 7 anos, ou 8, ou até mais, os midianitas vinham roubando o pão dos outros. Então, toda a obra que eles fizeram agora estava se voltando contra eles. E eles não tinham percebido isso, né? Na verdade, ali naquele sonho eles entenderam. E aí, respondeu-lhe o companheiro, 7, versículo 14, e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Olha, o que a gente consegue compreender que talvez Gideão não tenha entendido naquela situação de guerra? Que ele precisava guerrear, não é porque ele gostava de guerra, ele precisava se livrar desses inimigos terríveis. Aqui vai dizer no versículo 12 que os camelos deles eram como uma multidão inumerável. Você imagina, o israelita não mexia com camelo, mas os beduínos, o pessoal do deserto, mexia aqueles bichos imensos, além daquele exército de midianitas. E aí eles falam assim, entendemos a mensagem. Deus vai nos atribuir pela mão de Gideão e Deus entregou os midianitas na mão de Gideão. Sabe o que é isso aqui? Que você, nem os tradicionalistas, nem os moralistas bíblicos conseguem compreender? É que nessa história toda de levantar Gideão para libertar Israel dos amalequitas e dos midianitas, tinha evangelho sendo pregado, porque eles entenderam tanto que eles ficaram desfalecidos. Porque na hora que os cântaros estouram, né? Diferentemente da turma da Sarah Winter, na hora que os cântaros estouram e a tocha e o pessoal começando a marchar pelo Senhor e por Gideão, eles ficam desesperados e um começa a matar o outro, sem precisar de Israel fazer interferência bélica, né? Por isso que Deus chamou os sem noção para fazer aquilo, porque os sem noção nem puderam fazer nada, só tiveram que quebrar cântaro, tá vendo? Como que Deus não tem compromisso com a normalidade, nem com a anormalidade, nem com o politicamente correto, nem com o politicamente incorreto. Deus só tem compromisso em se revelar a mim e a você e a esse povo. É isso que você precisa compreender. Pense nisso. E eu quero deixar com você aí agora, porque, né, a gente precisa de parcerias. E eu não conheço uma palavra melhor sobre esse capítulo 7 de Gideão do que uma que foi pregada
pelo pastor Adeildo Costa no Jubileu de Prata, no ano de 2007, dos Gideões Internacionais da Última Hora, né? O nome do evento é Gideões, e ele levou uma palavra lá de quase 2 horas, mas no meio dessa imensa palavra, que era uma pregação em conjunto com a multidão, ele menciona essa situação quando ele vai falar sobre ferramentas que nenhuma ferramenta forjada poderá ser levantada contra o povo de Deus, não é porque o povo de Deus é gostoso, não é porque Deus quis assim. E aí ele enumera algumas ferramentas até chegar na ferramenta do terror ou do horror, não me lembro exatamente o termo que ele usa, mas as duas são apavorantes. Ele vai mostrar como que Deus usou a ferramenta do terror com os midianitas, mas eu queria que você entendesse isso, que esse terror tratava-se de tudo sobre salvação, porque os midianitas entenderam que Deus entregou nas mãos de Gideão toda a palhaçada que eles fizeram. Então, fique aí neste final de vídeo com uns 20 minutinhos dessa palavra que o pastor Adeildo Costa trouxe. E aí também é uma mensagem para você, porque a gente é muito conceitualista. Ai, Adeildo, nem quero ouvir. E congresso de pentecostal, eu tenho todas as críticas a fazer ao pentecostalismo, a esses pregadores, o Adeildo mesmo agora está se vendo com as suas questões pessoais. Mas esta mensagem que ele levou nos Gideões no ano de 2007 é uma mensagem maravilhosa que tocou a multidão em loco naquele momento, ainda vem tocando muitas vidas, independentemente do que o Adeildo Costa fez dali para frente, né? Então fique com essa mensagem de quando é Deus pregando na boca de alguém e é o Espírito Santo movendo aquelas pessoas, ainda que isso não agrade aos seus apetites estéticos, aos seus apetites éticos, filosóficos, políticos e seja lá mais o que for. A gente precisa ser como Deus, condescendente, acolhedor e até ouvindo a mensagem numa linguagem que a gente não está muito acostumado. Mas fique com essa mensagem e junto com tudo que eu falei aqui, aplique-a na sua vida. Veja como que os midianitas foram salvos em meio ao terror, por meio do terror, apesar do terror. Muitos ali foram salvos, porque é isso que Deus estava mostrando para Gideão. Gideão entendeu acerca da vitória dele, mas ele não estava entendendo a operação de salvação que Deus está o tempo inteiro fazendo na humanidade, e a gente nem faz ideia, a gente reduz tudo à nossa pregaçãozinha aqui, né? Mas veja aí como Deus salvou midianitas através da ferramenta do terror. Terror? Porque o seu terror é todo entumecido do seu amor. O seu terror nada tem a ver com Sarah Winter, que é mal resolvida e quer tomar o poder para si. O seu terror, o terror do Senhor, é a pura salvação. Só Deus pode fazer isso. Quando não é Deus que faz isso, aí a gente tem esses senhores da guerra, que são os demônios humanos. Agora, Deus só fez poupar o seu povo de carnificina, de derramamento de sangue, ainda que eles tivessem que cumprir um ritual ou outro ali, conforme aqueles povos entendiam, como arrancar a cabeça dos inimigos, para os midianitas entenderem, ó, perdemos, acabou. Nosso líder está sem cabeça. Mas isso não quer dizer que Deus concorde com essas coisas, e ao mesmo tempo ele salvou esses povos por meio da linguagem que eles conseguiam entender. E olha, só Deus pode fazer isso. Só Deus. Qualquer ser humano que se arroga a fazer isso e fique falando em nome de Deus, pergunte a Sarah Winter se Deus mandou ela fazer isso, a não ser o Deus das elucubrações psiquiátricas dela, né? Mas agora sim, fique com a mensagem do pastor Adeildo, que é linda nesse sentido. Não houve guerra. É que quando Deus entra para pelejar, Deus faz tudo no meu e no seu lugar, e você não vai se cansar nesta batalha. O Senhor pelejará por vós. Será que você pode dizer glória a Deus? Ferramenta do horror, ferramenta do pavor. Pastor Adeildo, qual é a terceira ferramenta? Ferramenta do assombro. Você sabia que Deus é especialista em assombrar os nossos inimigos? Gideão estava malhando trigo no lagar. Come Bíblia comigo, me acompanha. Gideão estava malhando trigo no lagar. Isto porque Israel estava subjugado pelos midianitas. Sim, diz a Bíblia que um anjo desceu, olhou para Gideão e lhe deu uma palavra de incentivo. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse: se Deus é comigo, porque tudo
isso me sobreveio. Todo crente provado um dia fez esta pergunta: se Deus é comigo, por que é que meu armário está vazio? Se Deus é comigo, por que é que eu estou só com par de sapato? Se Deus é comigo, porque o meu armário de roupa não tem mais nada? Se Deus é comigo, porque acabou o leite da criança? É por isso que ele está dizendo: eu sou contigo. Imagina sem Deus, tu estava agora sem sapato, só tem um, estava sem. Só tem um vestido, estava sem. Só tem um terno, sem ele estava sem. Deus disse: Gideão, vou lhe levantar para tirar Israel da mão dos midianitas. Gideão disse: então me prove, quem és tu? Ele disse: quem me enviou é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ah é? Se é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fica aí e receba meu sacrifício. Fez um sacrifício, ele recebe. Gideão olhou e disse: não, eu ainda estou duvidando. Eita, Gideão duvidoso. O anjo disse: faça a prova, esbanje enquanto eu estou aqui. O que é que você quer? Ele disse: olha, para mim saber se Deus é comigo, é o seguinte: eu vou colocar esse véu de lã aqui fora. Se tudo em volta amanhecer molhado e só ele amanhecer seco, Alexandre, aí saberei que Deus é comigo. Ah, Deus Jeová. Dia seguinte, o véu estava ensopado, dava para fazer Coca-Cola e Fanta, do bom e do melhor. Gideão disse: não, eu quero mais, quero mais. Deus disse: aproveita enquanto eu sou contigo. Eu quero que só ele amanheça molhado e o resto amanheça seco. Deus fez para Gideão. Ele disse: agora eu acredito. Deus disse: então me faça um favor, pega todos os guerreiros que tiver em Israel e traga e forme um batalhão para destruir o exército dos medianitas. Gideão saiu nas casas, colocou cartaz, outdoor, parecia concurso da federal, parecia concurso municipal. Quem é Zé Peixeira? Aí apareceu uns 5 mil Zé Peixeira. Gideão perguntou: como é que vocês matam? Disse: a gente mata só no olho, de tão ruim que a gente é. Disse: é. Gideão colocou outro outdoor: eu quero aqui quem tem um espírito de bucilim, bata até com a unha. Colocou, pareceu mais ou menos 10 mil. Nós aqui tem um espírito de guerreiro, voa com o pé, voa com a orelha, voa com a mão, voa com as pernas. A gente é bom. Nesse negócio apareceu 32 mil. Gideão disse: eita, exército poderoso, é para rachar a cara do cão. Jeová desceu no arraial e disse: deixa eu fazer uma revista aí, deixa eu dar uma de general e mostrar quem é e que não é. E disso aí Jeová conhece quem tem, que não tem, quem pode, que não pode, quem é, que não é, quem faz, que não faz. Ele conhece muito bem quem é e quem não é. Jeová desceu, chamou Gideão lá no escritório e disse assim: Gideão, nós temos que dar uma lista de dispensa, e não vai ser das pequenas, não, é grande a lista. Gideão disse assim: é mais ou menos aí o que? Uns 700? Eu disse: coloca mais, meu filho. Uns 1.000, disse meu filho, é mais. 2.000, disse meu filho, o negócio é mais. Eu não quero dizer, Gideão, para tu depois dizer que eu escolho tudo. Então faz um hino, chama o cantor e manda sair cantando: quem é tímido e covarde, volte. Quem é medroso, 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 covarde, volte. Grite: quem é medroso, covarde, volte. Quem é medroso, covarde, volte. Quem é medroso, covarde, volte. Amém. Quando Gideão falou isso, Zé Peixeira chamou Zé Facada e disse: rapaz, meu filho vai acabar de se formar, a gente corre risco de ir, não votar mais e não ver a formatura. Vamos largar esse negócio pra lá, vamos. Chamou o outro e disse: rapaz, ó, minha filha vai pegar o diploma de advogada, de juiz, e se eu for, a gente não vota e eu não vejo a formatura. Vamos parar por aí? Vamos parar. Para. Pode parar mesmo. Se é medroso e covarde, sai fora. Agora, se tem coragem, fica. Se tem coragem, dá glória. Se tem coragem, dá aleluia. Se tem coragem, fala a língua. Grita. Gideão disse: mas como é que eu vou saber? 10.000 covardes saíram, foram embora. Ficou apenas 22.000. Senhor, é pouco. Os midianitas têm demais, é muita gente. E lá só tem cabra macho, Senhor. O Senhor disse: isso aí é muito. Gideão disse: vamos conversar direito, que é muito nada, é pouco. O Senhor disse: olha, eu sou enjoado, como disse o Marco, sou enjoado. Se eu der vitória para esse monte de gente, vocês, ser humano, eu criei com defeito de fabricação. Se orgulha à toa, vão bater no peito e dizer: vencemos a guerra. Aqui no céu, não.
camarada tudo para beber água. E qual é o sinal? Aquele que beber água de joelho, enfiando a cabeça na água e morrendo afogado, nem olhando para a direita e para a esquerda, separa. Aquele que beber água, como um cão bebe, trazendo a água na mão e lambendo, separa. 100, 200, 300, Gideão deu uma olhada e disse, nossa, ainda bem, né? Ficou 9.700, 300 vai embora. Você já vou, passa lá na recepção e já pega, não vai, no departamento pessoal, passa lá e já vou embora. Deus diz, pá, não, é o contrário, manda esses 10.700 passar lá. Tá com problema no céu aí? Diz, tá, problema sério. Como assim? O problema meu é que eu não gosto de medroso nem de covarde. Só de coragem. Senhor, sobrou 300 camaradas com instinto de cachorro, que olha para a direita e para a esquerda. Deus disse, é assim que eu quero. Eu quero guerreiro esperto, que olha assim, ó. Esse negócio de guerreiro baixar a cabeça e não levantar, não serve. E o que é que o senhor vai fazer? Arrume 300 cantos, 300 tochas, 300 buzinas. Tem. Deixa que eu vou bagunçar o barraco do diabo. Deixa comigo. Diga pro irmão, Deus vai bagunçar a casa do cão hoje. Vai quebrar tudo. Olha para mim. O que é que o senhor quer mais? Pega eles, coloca cântaro, tocha e corneto, vai até o arraial, faz 3 guarnição, 100. Quando eu der a ordem para tocar e gritar, grita, toca, sopra e quebra. Tá bom? Tá bom. Ô Deus, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que nós vamos ganhar essa guerra? Deus olha para ele e diz, ó, só no gogó. Só no grito. Só no grito. Só no gogó. Agora eu quero ver o pentecostal. Olha aí, ó, escuta aqui. Como assim, Deus? Eu disse, ó, cântaro é para fazer barulho. Tocha, deixa eu explicar aqui. Na época dos midianitas, havia uma mitologia. Todos os guerreiros Midian e amalequitas que matavam pessoas, eles marcavam na folha, nas costas ou na pele do camelo, pessoas que mataram em X. Eles dormiam à noite assustados. E eles tinham um pensamento assim: todos que nós matamos vai se apresentar diante de nós como fantasma. E dentro de Midian tinha uma lei: todos os mortos voltavam a viver, só que não vinham em carne, vinham com cabeça de fogo para assombrar. Deus disse, eu vou pegar eles no medo. Pega a tocha. Escuta, da onde formou 300 era um raio de 1,6 longe. Deus disse, para tu saber que eu já vou guerrear e que vocês não vão se cansar, pega teu moço por nome de Purá, vai meia-noite no arraial e vê o que é que eu já fiz por vocês. Enquanto tu está aqui cantando, adorando, dando glória a Deus, tem muita gente aqui, ó, está com dívida, nome no Serasa, já está até enjoado de tanta cartinha do SPC, aquela cartinha cinzenta que vem todo dia. Parece que o carteiro recebe uma rodinha debaixo do pé. Quando é para dizer que a gente tem um dinheiro para receber, é uma carta por ano. Mas quando é para cobrar o tal do Serasa e SPC, é todo dia. Tem crente que está aqui dizendo, meu Deus, e quando eu chegar em casa, como será? O que é que vai fazer? Criança passando fome, faltando leite, roupa, não tem. Deus disse, eu vou lhe provar que eu já estou trabalhando, quer ver? Pega teu moço meia-noite e vai no arraial. Gideão pegou o moço dele. Quando chegou meia-noite, os dois espertos lá no arraial, tinha 2 soldados acordados passando mal. Que foi, fulano? Que foi?
me dá um copinho de água, por favor. O que está acontecendo? Rapaz, eu tive um pesadelo. Disse que tive um pesadelo. Você acredita? Disse, acredito que eu passei mal também, tive outro pesadelo. O que foi que tu sonhou? Disse, olha, é difícil de acreditar. Mas eu vi um pão torrado, pegando fogo. Um pão queimado assim, ó. Rodando na tenda. Fogo, 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 fogo. O outro disse, é confirmação. Eu também sonhei com outro pão torrado em volta da tenda. Gideão olhou para o amigo olhou para Gideão e disse, é nós dois, né? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Gideão, dia seguinte, chamou os 300. Arrumou, deixou a noite chegar. Diga para o irmão, Deus está trabalhando no escuro. Diga para ele, quando ninguém pensa, Deus está trabalhando. Assim será a sua vitória. Vitória na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, na sua caminhada, na sua chamada, na sua igreja. Gideão, pega o cântaro, pega a buzina. Quem tem buzina, levante a mão, isso aqui vai tremer. Quem tem tocha, balança. Ô, Gideão, quando for meia-noite, quebra tudo. Tá bom? E senhor, o que é que tu vai fazer? Eu vou entrar no meio e vou assustar. Ferramenta do assombro. Ô, Gideão, nós vamos ganhar só no grito. Só no grito, só no grito. Ó, quando eu disser quebra, quebra. Quando eu disser levanta a tocha, levanta. Escute. Eu disse que lá havia uma mitologia de que homens mortos ressuscitariam, ressurgiriam com cabeça de Deus. Sabe trabalhar ou não? Gideão, tu vai fazer o seguinte. Pastor Reuel, pastor Djalma, pastor Roberto, já acordou com barulho à noite? Imagina, já acordou. Viu como é horrível? Coração. E haja pedra, porque você não se controla mais. É a noite inteira assim. Jeová disse, ó. Quando tocar a corneta, que quebrar o cântaro e levantar a tocha, tem gente com cabeça de fogo bradando igual a Deilda aí. Quebra! Toca! Mais de 60 mil dormindo. O barulhão. Aí lá vem 300 cabeças de fogo. Por Senhor, por Gideão, 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 por Senhor, por Gideão. Deus disse, Gideão, desce lá só para ver que já estão matando um ao outro, sem precisar você matar. Um olhou para o outro e disse, rapaz, santo que a cabeça de fogo chega aqui, enfim a espada em mim. E Deus olhou para Gideão e disse, aí, ganhei a guerra como? Gideão, ó, só no gogó. Quem tem grito? Quem tem grito? Quem tem grito? Quem tem grito? Quem tem grito?